Fala galera, vamos lá. Vim aqui para ajudar vocês um pouquinho na atividade de esquema lógico, tá? Antes de mais nada, vou adiar um pouquinho aí o prazo de entrega, tá? Então não se preocupem não, podem ter um pouco mais de tranquilidade aí, mas eu vou adiar uns diazinhos aí para vocês, a mais para vocês fazerem esse esquema relacional com mais calma. Eu vou pegar um esquema conceitual aqui e vou fazer exatamente a atividade que eu gostaria que vocês fizessem nessa próxima parte, certo? Então, esse esquema conceitual que eu tenho aqui, tá, de relacionamento, ele tem três entidades: editora, livro, categoria e autor. E tem três relacionamentos. Então, tem um relacionamento escreveu, onde um livro ele pode ser escrito por um ou mais autores, e um autor pode escrever 0 ou mais livros. Um livro ele pode ser publicado por um e somente uma editora, e uma editora publica 0 ou mais livros. E um livro possui um e somente uma categoria, e uma categoria pode ser de 0 ou mais livros. Tá? Então esse é o nosso esquema conceitual, vamos criar nosso esquema lógico. Então para isso eu vou vir aqui, novo, lógico. Criar um esquema lógico. Primeira regra que a gente tem é para cada entidade eu vou ter que criar uma tabela, tá? Então, para cada entidade, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 entidades. Então, vou criar 1, 2, 3, 4 tabelas, certo? Então, deixa eu colocar aqui de alguma forma que facilite o nível de zoom para vocês verem melhor, tá? Pronto. Então, primeira tabela da gente é a tabela livro. Segunda tabela da gente, tabela editora. Terceira tabela, tabela categoria. Quarta tabela, esqueci qual é a quarta tabela, editora, livro, autor. Faltou autor, autor. Vamos agora, dentro da primeira regra ainda, tem o fato de que a gente tem que pegar todos os atributos simples e adicionar na tabela. Então, editora tem ID editora, nome e cidade. Então, vamos adicionar aqui em editora 3 atributos. ID editora, que eu posso definir o tipo aqui embaixo, em tipo de campo, que seria o domínio. Então, o domínio de ID editora, vou colocar como integer. Segundo, que seria o nome da editora, que eu vou colocar como varchar. Varchar, ele tem a mesma ideia de string, ou seja, para um texto, certo? De tamanho variável. E tem o outro aqui que vai ser cidade, que cidade também vou definir como sendo varchar. Quando a gente chegar em SQL, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses tipos com vocês, tá? Para todas as tabelas, eu disse que vocês teriam que definir uma chave primária. Certo? Então aqui, percebam que todas as entidades têm uma chave primária. Então nesse caso, a da editora é ID editora. Então vou vir aqui em ID editora e vou dizer que isso é chave primária. Então vou marcar aqui como chave primária, sim. Tá? Pronto. Agora vamos para autor. Autor tem ID autor, nome e nacionalidade. Então posso também adicionar a chave primária diretamente selecionando esse campo e 2 atributos simples. Vou colocar o primeiro aqui, que seria ID autor, integer, um valor inteiro, já que ID autor é um atributo falso criado para ser chave primária, um surrogate key, certo? Depois tem o nome, que é um varchar, e por fim, tem algum outro que eu esqueci. Deixa eu voltar aqui para ver. Nacionalidade. Pronto. Então, tem nacionalidade. Nacionalidade, certo. Que é do tipo varchar também. Texto. Tá? Vamos para livro. Livro tem os atributos ano, ISBN e título. Então, eu vou colocar aqui ano, ISBN, que vai ser minha chave primária, e título. ISBN, eu vou colocar aqui, eu não estou lembrado exatamente qual o tamanho de ISBN, todo livro tem um ISBN, se eu não me engano é 13 dígitos, mas como eu não estou lembrado, vou colocar como varchar aqui, poderia ser como
um inteiro, aí eu vou colocar varchar mesmo. Tem o título, vou colocar como varchar. Tem o outro, que eu esqueci qual é, que é o ano. Então, ano, que eu posso botar aqui como inteiro. Se aqui fosse uma data e não só o ano, eu poderia colocar o tipo date, tá? Então, o tipo date, ou o tipo time stamp. Time stamp é um tipo mais completo para tempo, que ele indica tanto a data como hora, minuto, segundo e milésimo de segundo, certo? Se for só a data mesmo, pode deixar date, tá? Mas aqui eu vou colocar como integer, já que é só o ano. Bem, vamos agora para a categoria. Categoria tem ID categoria e nome. Então, tem uma chave primária e tem um atributo simples. Então, vamos colocar aqui como ID categoria, como integer, e vamos colocar aqui como nome da categoria, que vai ser um varchar. Todos os atributos colocados no nome, todos com tipo aqui setado. Beleza. Agora, uma vez que a gente já fez aquela regra que a gente converte cada entidade em uma tabela, agora a gente tem que ver os relacionamentos, tá? Os relacionamentos, a gente tem aqui que ver o máximo de um lado, o máximo do outro. Então, a gente tem esse relacionamento que é 1 para muitos. Então, um relacionamento 1 para muitos. Um relacionamento 1 para muitos, chave estrangeira fica no muitos. 1 para muitos, chave estrangeira no muitos. Então, entre editor e livro, vou colocar a chave estrangeira de editora dentro de livro. Então, dentro de livro, eu vou ter que adicionar uma chave estrangeira. Então, esse símbolozinho dessa chavezinha verde é para adicionar uma chave estrangeira. Então, vai aparecer o nome aqui, ó, criar um novo campo, chave estrangeira. Posso adicionar aqui, colocar o nome aqui do campo. Então, esse campo vai ser um campo que vai apontar para, tem a mesma ideia de ID da editora, tá? Então, vou colocar ID ed. Ah, professor, pode ser diferente o nome? Em lugar de ID editora, botar ID ed? Pode. Pode ser ID editora também? Pode também, tá? Então, pode colocar tanto ID editora como ID ed, o nome que eu quiser aqui, contanto que represente bem aí qual é o conceito, tá? Pronto. Agora tem um detalhezinho aqui que às vezes é meio chato aqui no BR modelo, mas vou fazer aqui para demonstrar para vocês como é que faz, tá? Vou fazer essa ligação, tá, entre os dois, as duas tabelas, tabela editora e tabela livre. O sentido que a gente clica sempre de onde vai partir para onde vai estar a chave estrangeira, tá? Então, do 1 a gente vai colocar para muitos, então daqui coloca para cá, então já fica 1 para muitos. Só para fixar bem, aqui é 1 e aqui é 0N. Então, aqui é 1. Vou mudar aqui para botar 1 e aqui é 0N, tá? Agora, eu posso tanto dar 2 cliques aqui, primeiro eu vou dar 2 cliques aqui, depois eu mostro de outra forma. Vou dar 2 cliques aqui e ele abre um campo para eu editar essa chave estrangeira, certo? Então, adicionou já aqui a chave estrangeira, IR, que é para dizer de integridade referencial, certo? Que a gente estudou na aula, na última aula. Então, integridade referencial. Então, essa integridade referencial que eu estou adicionando, ela é para tabela. Qual tabela aí que a gente vai colocar aí? Então, a tabela de origem nossa dos dados aí, né? Que vai ser editora, no caso, tá? Depois, vou ter que dizer que vai ser utilizado uma integridade aí de chave primária, e depois vai ser utilizada essa ligação que eu criei entre livro e editora, tá? Isso aqui é só para ele depois gerar uma segunda parte, quando a gente for partir SQL, a gente vai entender melhor essa parte sim mais na frente. Agora, eu tenho que dizer que ID editora está marcada, por quê? Nessa chave estrangeira, ID editora é que é a minha chave estrangeira. Vou marcar qual é a origem desse ID editora, então, quando eu coloco aqui, aparece a editora. Mas, professor, está o mesmo nome. Tá. Por que está o mesmo nome? Porque esse ID editora é relacionado ao campo na tabela editora, enquanto esse ID editora é dentro da tabela livro, certo? Então, vou selecionar aqui. Então, estou dizendo que ID editora está apontando para ID editora da
tabela e editora, certo? Então, finalizei aqui essa configuração, fechei. Pronto, finalizei essa primeira parte. Biblioteca tem agora o relacionamento com categoria, que também o máximo aqui é 1 e o máximo é N. Então, é 1 para muitos, chave estrangeira vai para o muitos. Então, vamos para o muitos, adicionar aqui uma chave estrangeira para a categoria, que está aqui, tá? Vou fazer um pouquinho diferente dessa vez. Eu primeiro vou fazer a ligação, saindo do 1 e indo para o muitos, tá? Vendo aqui que é 1 e somente 1, então vou mudar aqui para 1 e somente 1, certo? E agora eu vou adicionar um campo aqui. Esse campo vou chamar de ID cat, tá? E esse DCAT eu vou marcar aqui nessa opção chave estrangeira como sim. Quando eu marco chave estrangeira como sim, ele já adiciona essa opção que eu posso dar 2 cliques e abrir aquela janelinha. Ou posso vir aqui, ó, tabela de origem desse campo. Qual é a tabela de origem de DCAT? Clico nesses 3 pontinhos, ele também me abre essa janelinha, tá? Já criou, tem uma primeira chave estrangeira aqui, que foi a que a gente configurou, que foi de editora, e agora tem uma segunda chave estrangeira, que é relacionada a IDCAT, certo? Qual a tabela de origem? Bem, o ID categoria, ela tem a origem na tabela categoria. Vamos aqui, por enquanto, dizer que ele vai manter, vou apontar para a chave primária, né, no caso de categoria, e a ligação que vai representar essa chave estrangeira, essa ligação entre categoria e livro. Essa ligação aqui nada mais é do que essa ligação aqui, tá? Então, coloco essa ligação. E agora aqui embaixo eu tenho que selecionar que ID categoria tem a origem, olha, ID categoria e não IDCAT. Então, olha só, IDCAT é em livro, tá? Então, IDCAT, a origem dela é ID categoria. ID categoria de onde? Da tabela categoria. Então, tabela categoria tem um atributo chamado ID categoria. Então, é a origem desse atributo IDCAT, certo? Então, finalizamos essa chave estrangeira, fechamos. Acabamos de criar mais outro relacionamento. Por fim, tem o último relacionamento, tá? Deixei o melhor para o final. O melhor para o final. Por quê? Aqui tem N e N. Se tem N na cardinalidade máxima desse lado e N na cardinalidade máxima desse lado, significa dizer que escreveu é um relacionamento muitos para muitos. Todo relacionamento muitos para muitos, eu tenho que criar uma nova tabela, certo? O vídeo anterior que eu compartilhei com vocês mostra um pouquinho cada um desses passos. Então, muitos para muitos. Então, nesse caso aqui, deixa eu abrir um espaçozinho aqui, né? Que eu vou ter que criar uma nova tabela. Opa, fiz besteira. Tá. Vou criar uma nova tabela. Que essa tabela, posso tanto colocar o nome do relacionamento que escreveu, como também posso colocar, por exemplo, algum outro nome representativo, como autor, underline, livro, tá? Para manter um maior entendimento com relação ao esquema conceitual, eu vou colocar o nome aqui dessa tabela como escreveu. Cuidado que eu não posso, lembre-se que eu não posso ter duas tabelas com o mesmo nome, tá? Então, se já tem uma tabela, por exemplo, possui, não vou poder criar outra tabela possui, certo? Então, nesse caso, eu vou colocar escreveu aqui, e escreveu, nas regras que eu coloquei lá, quando tem muitos para muitos, eu crio uma tabela de muitos para muitos, tá? E nela eu vou ter dois atributos, que vão ser chave primária e chave estrangeira, tá? Então, aqui tem a opção de criar um campo que é chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo. Vou selecionar, adicionar 2, onde vou chamar aqui de ID livro, e o outro como ID autor, tá?
Não defini os tipos ainda, né? Mas se quiser posso definir aqui, daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre isso aqui, desses dois aqui. Mas é bom deixar claro que ideia editora tem que ser do mesmo tipo da origem. Então, a editora é integer, aqui tem que ser integer. Isso aqui é integer, aqui tem que ser integer também, tá? Então, da mesma forma vai ter que ser aqui. Vou agora colocar para ID livro, já está marcado como sendo chave estrangeira, vou clicar aqui para editar, ele já criou para mim aqui, e está marcado como os dois para essa chave estrangeira, mas não. Primeiro eu vou marcar só o ID livro, que é o que eu estou, o ID livro, não lembro, acho que é. ID livro inicialmente, tá? E depois disso vou colocar como a tabela de origem aqui. Não, acho que eu vi alguma coisa errada. Ah, sim, faltou fazer os links. Tá. Então, nesse caso aqui, vou sair daqui, chave estrangeira vem para cá. Vou sair daqui, chave estrangeira vem para cá. Pronto. Fiz os elos de ligação e agora vou voltar para cá. Então, sim, colocar aqui para editar, chave estrangeira. E agora sim, ID livro. Vou selecionar aqui agora livro. Dizer aqui que vai ser via chave primária, a referência. E a ligação, que é de livro com escreveu, tabela escreveu. Tá? ID livro vai apontar para ISBN, que é a chave primária de livro. Finalizei. Vou agora para ID autor. Percebam que eu não tinha definido qual era o tipo de ID livro. Entretanto, ele induziu qual é esse tipo, certo? A partir do tipo do atributo de origem, que era ISBN. Então, ISBN é do tipo Vachar, aqui adicionou Vachar. Da mesma forma, vou fazer com autor. Vou colocar aqui autor. Autor, chave estrangeira, sim. Vou vir para cá. Adicionou uma segunda chave estrangeira, que é a segunda chave estrangeira relacionada com o autor, chave primária, e aqui essa ligação entre autor e escreveu. A origem de ID autor vai ser ID autor. E finalizou. Tá? Então, com isso, acabamos de finalizar nosso esquema lógico, conseguimos mapear e finalizar aqui de maneira adequada a nossa transformação do nosso esquema conceitual para o nosso esquema lógico. Agora a gente já está bem próximo de entrar em SQL para transformar isso daqui, tá? Então, valeu, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Até a próxima.